Oi gente, tudo bem? E aí, quem é que se arriscou a fazer crochê do zero comigo? Acho que algumas pessoas aí já deram os primeiros passos, né? No vídeo anterior, se você ainda não viu e tiver curiosidade, eu falei sobre o início do crochê, do zero mesmo. Então quem nunca fez crochê pode conseguir fazer. É só ter o material necessário e eu mostrei uma série de ferramentas que podem nos ajudar. Mas para começar, basta você ter linha e agulha que seja compatível com a linha ou com o fio que você escolher. E a tesoura para facilitar a nossa vida. A base do crochê está todinha explicada. Eu falei sobre como é que a gente faz o nó corrediço e os 5 pontos básicos do crochê. E uma vez que você aprende a fazer esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer outro ponto no crochê. É sério, gente, é sério, são só 5 pontos. Recapitulando, depois de aprender a fazer o nó corrediço, vocês, para fazerem qualquer coisa em crochê, vocês precisam aprender a fazer a correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. O resto é variação, o resto é a forma como você mistura um ponto e outro. E a partir daí você tem todo mundo, uma infinidade de possibilidades para fazer o crochê. Hoje eu vou ensinar 2 variações do ponto baixo e 2 variações do ponto alto. Vamos crochetar, gente? Linha e agulha na mão? Vem comigo! Bom, então como eu falei para vocês, eu vou ensinar aqui 2 variações, primeiro do ponto baixo. Eu vou recapitular, vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo e depois eu vou fazer a carreira de ponto baixo que eu chamo de ponto baixo X. E vocês vão entender por quê. Então aqui o ponto baixo normal. Que eu vou repetir para ficar uma carreira de ponto baixo e acima, aqui nessa minha amostra, ficaremos com o ponto baixo em X. Vejam que para fazer o ponto baixo, eu introduzo a agulha e pego o fio de baixo para cima. De novo, eu introduzo a agulha no trabalho e pego o fio aqui, ó, pela parte de trás do trabalho e trago. Introduzo a agulha. Passo a agulha aqui, ó, por baixo do fio e trago. Põe a agulha embaixo do fio, laço e trago. Agulha embaixo do fio, laço e trago. Esse é o ponto baixo. Se vocês prestarem atenção, em cada ponto eu tenho esse formatinho aqui de V. Fica um Vzinho aqui, ó. Cada Vzinho desse é um ponto. Agora eu vou fazer com essa variação. O que vai mudar? Apenas o ângulo de onde eu vou buscar o fio lá atrás. Então eu vou introduzir a agulha no meu trabalho e ao invés de pegar o fio aqui, ó, por baixo, eu vou pegar o fio por cima. E finalizo da mesma forma. Pego por cima do fio e trago. Introduzo a agulha, passo a minha agulha por cima do fio e trago. Introduzo a agulha, busco o fio passando a agulha por cima e trago. Nessa primeira carreira, já dá para ver que não fica mais só um V, fica um X. Então aqui atrás, nós temos o ponto baixo simples e aqui nós temos o ponto baixo que, com a torção do fio sendo pego de cima para baixo, ele faz aqui esse formatinho de X. Eu vou fazer mais uma carreira, começando aqui pelo mesmo lado, para vocês conseguirem visualizar, tá bom?
Então, eu introduzo a agulha, pego o fio, passando a agulha por cima dele, trago e finalizo. Então aqui, vocês conseguem ver que fica um formato de X, ao passo em que o ponto baixo normal te dá aqui o formatinho de V. Então essa é a primeira variação. Tem muito trabalho, muita gente que faz cestos e faz o cesto todinho aqui com ponto X, fica lindo, lindo, lindo. Então essa é a primeira variação do ponto baixo. Agora, eu vou ensinar para vocês outra variação, que é como faz relevo. O relevo, ele pode ser usado inclusive no vestuário para fazer punho, para fazer aquela parte mais justinha da cintura de uma blusa, para fazer golas. E eu faço algumas bolsas no ponto relevo que ficam lindas. Eu vou mostrar aqui para vocês o quanto é simples. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que para fazer o ponto, seja o ponto baixo, meio ponto alto, a gente vê aqui por cima essa carreira de correntinha, que é o que forma na execução dos pontos. E quando a gente vai fazer o ponto, a gente introduz a agulha aqui, ó, nesse buraquinho, passando por baixo das duas correntinhas. Para fazer o ponto relevo, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos introduzir a agulha apenas na correntinha que está do lado de trás do nosso trabalho. Independente se a gente estiver indo ou voltando na carreira, nós sempre vamos pegar aqui, ó, essa correntinha aqui, de trás. Então, nós vamos fazer o ponto baixo pegando essa alça, essa parte da correntinha, que é a alcinha que fica aqui, ó, na parte de trás do nosso trabalho. E a execução é igual, pegada igual, não precisa fazer a torção pegando o fio por cima, é só fazer o ponto baixo pegando pela alça de trás da correntinha do ponto de base. Vamos começar a próxima carreira e a mesma coisa. Nós vamos pegar apenas a correntinha de trás, perdão, a alça de trás da correntinha do ponto de base. Para a gente ver o efeito do ponto baixo relevo, a gente precisa fazer algumas carreiras, tá bom? Então eu vou seguir fazendo aqui e vocês seguem daí. Viramos o trabalho e na próxima carreira a mesma coisa. Vamos pegar a alça de trás do ponto de base. Aqui está a correntinha com as duas alças. Nós vamos pegar apenas a alça de trás da correntinha do ponto de base. E seguimos fazendo a execução do ponto baixo até chegar no final da carreira. Chegamos ao final de mais uma carreira e aqui começa a aparecer essas lombadinhas do relevo do ponto baixo, que é essa variação. Se vocês olharem no Instagram da Crochetando Histórias, a nossa bolsa Sara, que é uma bolsa de aba triangular, parece um envelope, que é uma bolsa que foi inspirada numa Yves Saint Laurent. Ela é todinha feita no ponto baixo relevo. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, entra lá no nosso Insta, que é o @crochetando_histórias, que vocês vão ver aí um exemplo de uma bolsa que foi toda executada com essa técnica aqui, ponto baixo relevo.
pegando apenas pela alça de trás da correntinha do ponto base. Vou fazer mais uma carreira e aí eu vou parar porque já dá para ter uma ideia do efeito lindo que essa variação do ponto baixo dá. Bom, chegamos aqui ao final dessa carreira e eu gostaria que vocês vissem aqui no detalhe essas lombadinhas que esse ponto deixa como um efeito de relevo. Aqui e aqui. Esta forma de pega do ponto baixo, ela dá uma certa elasticidade para o trabalho. Por isso é que muita gente usa esta técnica para fazer punho de roupa em crochê. Tá bom? Esta é a segunda variação do ponto baixo. E agora nós vamos para a primeira variação do ponto alto.